Começou! Estamos em mais um episódio do podcast Consultório High Ticket. Se você está chegando aqui agora, eu sou a Nanda McDowell e aqui eu falo estratégias para profissionais da saúde dobrarem o faturamento do seu consultório, clínica, enfim, nem que você não tenha um consultório próprio seu, tá? Mas do seu negócio, porque antes de tudo você tem sim um negócio. E através da atração de pacientes high ticket, aqueles que permitem que você trabalhe bem menos por semana e fature, né, o dobro no seu consultório. Ontem eu fiz uma live, um episódio desse podcast aqui, explicando principais erros que fazem você não dobrar o seu faturamento, coisas que são muito comuns no mercado, tá, de vocês, no mercado de saúde, e que as pessoas acham que dá certo, você vê todo mundo fazendo, aí vai lá a manada, né, que nem um bando de gente junta e fazendo a mesma estratégia e não dá certo, tá? Porque eu falei pelo lado do paciente, que é o que eu sou, né, paciente high ticket. E hoje, conforme prometido, o tema dessa live aqui, já pega aí papel, caneta, anota, tira aí o seu tempo agora para anotar essa estratégia, vai ser a forma correta de você atrair pacientes high ticket, que esse é um dos principais pilares para você dobrar o seu faturamento através do método consultório high ticket, que é o meu método, né? Então, vamos lá, o que eu tenho para falar hoje, tá? Antes de tudo, o que não é esse tema? Esse tema aqui de hoje não eu vou falar alguns dos pontos que dá para você melhorar, mas são pequenos passos para você já dar na direção e já ter, né, algum resultado no seu consultório de imediato, mas obviamente tem várias outras estratégias, né? O método tem 5 pilares, nem daria tempo de falar isso tudo numa live. Então hoje você é como se tivesse um marshmallow no final dessa live, é assim que eu vou fazer todas agora, né? Cada episódio do podcast, de que com esse marshmallow você já vai começar a ter o resultado e ver o seu faturamento dobrando, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, ontem, no jeito errado, tá, que eu coloquei, eu falei muito sobre o jeito errado que eu escolhi, foi a parte de anúncio. Eu falei e expliquei, se você não assistiu essa live, tá salva aqui no meu perfil, vai lá, assiste antes que saia do ar. E nessa live eu expliquei por que não é ideal para atrair pacientes como eu, né, e esse público high ticket, você fazer anúncios nas redes sociais, enquanto isso inclusive prejudica a atração de paciente high ticket. Eu sei que tá um bando de gente, um bando de guru na internet falando você para fazer isso. Eu expliquei os motivos porque você não deve fazer. E hoje, já que eu dei o jeito errado, eu vou falar um pouco sobre algumas estratégias de um marshmallow no final, um primeiro passo para você começar a atrair esse tipo de paciente high ticket, tá? Então, primeiro, você tem que escolher um nicho. Tá? Não adianta, se você quer atender um paciente que vai pagar mais para você do que o paciente high ticket, né, do que é cobrado na sua cidade, do que é cobrado na sua área, uma nutricionista que cobra 5 mil reais, né, que é super raro. Tem algumas no Brasil, mas na maioria das cidades não tem, é super raro. Se você qualquer outra área, fisioterapeuta, e você cobra muito mais que outras pessoas, qual que é a primeira coisa que você tem que se preocupar? Ter um nicho. Por quê? Quando trata da nossa saúde, a gente trata a nossa saúde, eu tô falando aqui, eu, Nanda, também como paciente, a gente é muito leigo, né? A gente é a criança de 5 anos de idade, a gente não entende o que vocês estão falando, vocês profissionais da saúde, a gente não entende. A gente fica quieto porque a gente vai falar o quê? Ah, me explica aqui agora tudo que você aprendeu na faculdade, me desenha o que é tudo a sua profissão. Claro que não, né? A gente não entende. E 2, a gente tem geralmente uma dor muito grande. Quando eu falo dor, não necessariamente uma dor física, tá? A gente tem uma dor ou um desejo. Então, eu posso ter realmente um problema de saúde muito sério que eu quero resolver, então por isso que eu tô procurando um profissional de saúde, ou posso ter um desejo muito grande estético, tá? E essas dores eu vou falar que ambas são muito intensas, né? Quem sabe aí tem um desejo estético. Eu conheço vários exemplos de gente que ficou guardando dinheiro 2, 3 anos para operar aí com vocês, fazer tratamento com vocês, que deixa de viajar para fazer tratamento estético com vocês. Então, ou a pessoa tem uma coisa que, né, tem essa urgência pela saúde mesmo, ou ela tem esse desejo, né, estético, ou ela realmente, no caso dos psicólogos, psiquiatras e tal, ela realmente não está bem de saúde mental, isso está acabando com a vida dela inteira, e é seríssimo também, né? Eu sei porque eu vou na psicóloga há 20 anos. Então,
imagina que eu tô procurando alguém na minha cidade. Eu machuquei, vou contar aqui uma história para ficar fácil o meu exemplo. Eu machuquei um tempo atrás, né? Quando foi a primeira imersão que eu fiz com o Consultório High Ticket, eu tive que fazer inteira sentada, que é uma coisa que eu não gosto, porque eu tinha quebrado o dedo do pé. Sei lá se quebrado, né? Eu sou leiga, não sei se quebrou, luxou, aí vocês falam aí os termos, tá? Mas, assim, foi horrível, não conseguia andar vários dias, eu não conseguia fazer praticamente nada em casa. Quando eu andava, eu tava mancando, foi tudo um inferno. Aqui nos Estados Unidos a gente, né, não tem tanta ajuda quanto a gente tem no Brasil. A gente faz muitas coisas, assim, sozinha, muito mais tarefa doméstica do que no Brasil, né, do que eu poderia ter mais uma ajuda, enfim. Então foi um inferno e eu tava lá com o dedo do pé quebrado. Eu vou querer ir, né, num profissional da saúde, se aparecesse, tá? Pra mim, ou se me indicassem. Essa pessoa aqui é especialista em pessoas que quebraram o dedão ainda do pé. Ela não sei o que, não, ela fez ela é referência no Brasil, ela só opera dedão do pé. Ou eu vou, não, tem esse ortopedista, ele é muito bom, mas ele também, ele opera a mão, ele opera o pé, ele opera o dedo, ele opera sei lá o que, ele faz um monte de coisa. Pode parecer, e é contraintuitivo isso, que quando você nicha muito, você vai falar para menos pessoas, tá? E você vai ter menos pacientes possíveis, mas é ao contrário. Quanto mais você nicha, e até porque vocês ainda têm um agravante, vocês são profissionais da saúde, o dia de vocês é limitado. Você não consegue atender o quê? Mais do que 12 horas no dia, que já é uma loucura? Você não consegue, então você ainda sofre essa limitação, tá? Se você nichar e ser um especialista exatamente no específico do específico, você vai atrair a pessoa que, não, eu prefiro, caro é não resolver o meu problema. É assim que a gente pensa, né? Caro é eu ir lá e não resolver, e ter que operar de novo, ter que fazer retoque, sei lá, no caso estético. Caro vai ser não resolver o meu problema. Eu prefiro pagar mais agora, mas eu ir já com o melhor de todos, o que vai resolver o meu problema estético, a dor, enfim. Então, tomem cuidado com isso. Isso é uma coisa que é muito contraintuitiva. É difícil convencer, né, as pessoas que nichar faz toda a diferença e ela vai lucrar mais se ela nichar. Agora, eu quero que você pense, eu não gosto de dar exemplos de coisas aqui que eu mesma não pratico, né? Então, eu sou muito da verdade vende, muito qualquer coisa que eu trago aqui, eu vivi isso com clientes de alta renda, ou eu vivo isso no meu próprio negócio hoje, com, né, os alunos que eu tenho. Então, assim, pensa comigo, por que uma pessoa, que sou eu no caso, né, que tinha 420 alunos, muita gente, né, que já estava com uma empresa andando tudo estruturado e falava, e eu não era nichada, eu era o ortopedista que, não, ele opera seu dedo, ele opera sua mão, ele opera seu cotovelo, eu era exatamente isso que eu tô falando agora para você aqui nesse exemplo. Por que então eu corri esse risco e fui e nichei e hoje eu só atendo alguns profissionais da saúde? Por quê? Óbvio, tinha vários alunos que tinham resultado que eram profissionais da saúde, mas não era a maioria, tá? Não era. Eram assim, os que tinham resultado mais rápido, era o perfil de aluno e aluna que eu via que a pessoa era muito executora, botava tudo em prática muito rápido, tinha resultado, mas o curso no começo que eu tinha não era nem exatamente para eles, tinha vários modos que eles não podiam aproveitar. Então, por que eu resolveria uma coisa que estava dando certo, estava indo muito bem, com um canal de 105 mil pessoas, eu puxar essa tomada e nichar? Isso é o quão forte eu acredito e eu provei, tá, pra mim mesma, isso que eu tô falando aqui pra você agora. E não tem nem comparação com o que foi atingido, né, em termos de resultado dos meus alunos, que é o que mais importa, em 6 meses, do que eu fiz nos últimos, que eu tinha feito em 1 ano e meio. Foi 5 vezes mais, 6 vezes mais, tá? Só porque eu nichei. Por quê? Hoje, né, pelo relato de vocês aqui que estão entrando aqui, que passam aqui e me mandam, né, mensagem, a pessoa entra e fala, caramba, ela tá falando pra mim. É exatamente pra mim, trabalho na clínica, no consultório, não é pra mim, não é para o cara que é personal, não é pra a pessoa que é cabeleireira, não é pra outros profissionais da saúde, ela tá falando pra mim. E ela entra, né, tanto o engajamento, o canal, tudo, fica muito mais claro e tem muito mais conexão, porque é muito mais nichado, tá? Então, assim, se você... mas eu preciso ser especialista, ter feito uma faculdade, não sei aonde, uma especialização na Espanha de entender de dedo de pé. Cara, não, você não precisa. Tudo que eu tô propondo aqui hoje não é você
virar e agora para tudo, 1 ano, 2 anos, você vai se especializar só nesse negócio. Você pode fazer isso durante, mas vai se posicionando como especialista em uma coisa, nichando, que você já vai ver essa diferença. A gente quer ser atendido e procurar, e a gente paga mais por isso, pela pessoa que sabe mais daquela exata dor que a gente tá tendo, tá? Outro ponto aqui também que vai fazer muita diferença para você atrair paciente high ticket. Eu anotei aqui para não esquecer nenhuma hoje, tá? O seu time tem que estar alinhado, quem trabalha com você, tanto se você tem gente fazendo post, se você tem gente, enfim. É isso, travou a live, então eu vou começar de novo, né? Quem não assiste a primeira parte, assista ali a primeira parte que eu acabei de salvar aqui no meu perfil. E eu sou a Nanda McDowell, a gente está em mais um episódio do Consultório High Ticket, onde eu falo estratégias para profissionais da saúde dobrarem o seu faturamento através da atração de paciente high ticket, ou seja, você trabalhar menos e faturar o dobro. Exatamente isso que eu estou propondo aqui, como várias pessoas que estejam vindo aqui no meu canal já atingiram esse destino. Ontem eu fiz uma live e prometi fazer essa live hoje. O dia de ontem eu falei coisas que vocês fazem errado, tá? Para atrair, os principais erros que vocês fazem para atrair pacientes high ticket. E esse principal erro hoje é você querer fazer tráfego, anúncio online, enfim, redes sociais, que a gente simplesmente, né, não vai nesse profissional que a gente encontrou online assim, tá? Expliquei isso lá na live, vai lá e assiste a de ontem, o episódio do podcast de ontem, que você vai entender os erros e por quê. E hoje aqui eu estava falando agora sobre o poder de nichar, né, um jeito certo, e vou falar outros jeitos certos, para você atrair mais pacientes high ticket e como você se posiciona para ter mais essa atração. E contei, inclusive, né, me usei como exemplo, no caso, que foi o caso que eu mesma nichei meu negócio, tá? E vejo isso muito na comunidade, na área da saúde também, tá? Outro, tá? Segundo, tá? Que você precisa mudar. O paciente high ticket, muita gente acha que esse paciente é muito mais exigente, então, por ele ser mais exigente, ele vai ter que gastar mais tempo. Isso não é verdade, tá? Muitas vezes, se você gasta mais tempo com um paciente high ticket, com qualquer paciente, quer dizer, e você fica lá 2 horas, 2h30 numa consulta, você passa uma impressão pra gente, paciente, de que você é muito acessível e que a gente pode te chamar a hora que quiser, a gente tem controle, né, sobre o seu tempo. Isso não é bom. Você deixa o paciente ou a paciente meio mal acostumado, meio folgado, tá? Isso é um risco muito grande para você, porque fica insustentável, o seu tempo é limitado, você não consegue dar essa atenção para todo mundo. Então, quando eu falo aqui que o paciente high ticket exige uma diferenciação, exige você, obviamente, né, fazer um atendimento que é diferenciado aqui para você fidelizar ele, isso não implica que você tem que gastar, sei lá, quantas horas em cada consulta, porque senão, fosse assim, todo mundo só teria 2 pacientes high ticket, tá? Então, o que você tem que se preocupar em vez desse tempo? Você tem que se preocupar, o jeito certo, né, de atrair ele, é ele entender e ela entender, preste bem atenção nisso, tá? Eles entenderem que você realmente está ouvindo e se preocupa com ele. Isso não é feito através de tempo, isso é feito através de perguntas. Como que você mostra para alguém e as pessoas se interessam por você, as pessoas gostam de você, as pessoas falam que você é uma pessoa diferenciada, que é o melhor profissional? Elas achando, né, elas tendo a certeza, elas tendo essa impressão que você tá realmente ali com elas, tá? Então imagina se eu tô aqui numa consulta, eu sou profissional de saúde, vamos dizer, eu tô numa consulta e eu tô prestando atenção em tudo que a paciente tá falando, tá? Tô prestando atenção em tudo, só que eu tô assim, ó, anotando tudo que ela tá falando. Por mais que eu esteja anotando tudo que ela tá falando e eu esteja no computador, o que a imagem que eu passo, que eu posso estar navegando, não sei o que, ela não tá olhando no meu olho, ela não acha que eu tô prestando atenção. Então, uma das coisas que é assim, muito básica, mas que faz muita diferença pra gente, no jeito que a gente se sente, e é surreal isso, porque é muito, assim, contra-intuitivo também, você tá anotando o que a pessoa tá falando. Vou fazer umas anotações aqui que você tá falando, só pra eu colocar aqui no seu arquivo, na mão e na frente. Você para e olha para paciente ou para o paciente. Você faz perguntas a cada, sei lá, minuto, 2 minutos, de acordo com tudo que ele disse. Seja uma coisa relevante aquela condição ou aquela consulta ou não, tá? Pode perguntar do gato, do cachorro, do filho.
mas tem que ter mais essa troca, tá? Do que mais o paciente chegou aqui, falou um monólogo, aí, né, o profissional de saúde foi lá, anotou tudo, ou pior ainda, no computador, tá assim, ó, nem olhando pra nada, e o profissional de saúde fica achando que tá arrasando, que, né, tá todo mundo, todos os pacientes estão vendo que ele tá super anotando tudo, prestando atenção, e o paciente não tá se sentindo ouvido, tá? Então, a maneira dele ou dela se sentir ouvido, que é muito importante você ser responsive. Responsive é você ter essa troca e você saber, né, ser... Como é que eu falo? Responsivo? Não, né? Como é que eu falo? Você ter essa troca, esse rapport com o paciente, é você fazendo desse jeito, anotando, tá? Mesmo, old school mesmo, né? Com a caneta. E você fazendo perguntas a cada, sei lá, 2, 3 coisas que ele fala, tá? Um paciente fazendo um monólogo, ficando 40 minutos falando sozinho, não é bom para você, não é bom para ele. Você pode ter a impressão que ele tá se sentindo ouvido, porque ele falou pra caramba, mas na verdade depois vai falar, poxa, eu falei tanto, ele não falou nada. Pô, nem me deu consulta, eu só fui lá e falei. Tá entendendo? E ninguém vai falar isso, obviamente, pra você, tá? Então, toma cuidado. Pra você mostrar que você tá tendo um atendimento high ticket, tem que ter essa troca. E não anota nada no computador. Se você faz hoje isso causa uma má impressão em várias pessoas, tá? Isso causa uma impressão de que você pode estar navegando na internet nem prestando atenção no que ela tá falando, tá? Outra coisa, para você atrair paciente do jeito high ticket, do jeito certo, para você dobrar o seu faturamento, você tem que monitorar mais e se preocupar mais com a sua presença online. A gente tá vendo uma troca aí, né, um fogo cruzado, uma disruptura, uma coisa muito estranha acontecendo no mundo online, que as pessoas agora acham, não, então para eu atrair mais paciente, eu tenho que virar blogueiro, eu tenho que fazer dancinha no Reels, eu tenho que fazer anúncio, e tem algumas coisas dessas práticas acontecendo, né, a maioria até, que não casam com a profissão e a seriedade, né, e o tradicionalismo que envolve a profissão de um profissional da saúde, assim como um advogado, assim como outras profissões. Tem certas profissões que são mais caretas, tá? Então, não dá, não permite, no momento que a gente vive ainda, tem certas coisas que são muito pra frentex, pra gente ver um profissional da saúde nosso fazendo. Exemplos disso, né? Porque você deve estar, do que ela tá falando? Exemplos disso. Um excesso da sua vida pessoal e assuntos muito íntimos nas redes sociais. Isso pode mudar o modo que nós, pacientes, vemos vocês. Um excesso de assuntos polêmicos, tá? Eu sou, talvez, uma das pessoas mais polêmicas que vocês podem conhecer. Eu tenho opinião forte para tudo. Eu sou advogada, eu aprendi, né, a arte da argumentação, tanto na escola quanto na faculdade. Eu tenho uma opinião para tudo, até porque eu sou leão com escorpião. Se eu usasse meu canal para isso, se eu ficasse aqui falando todas as coisas que eu acho que tá de errado no mundo, ou de coisa de política, ou de coisa de religião, ou de temas muito polêmicos, que nem aborto, que nem, enfim, temas polêmicos. Cara, isso não seria bom pra mim, pro meu negócio. Por quê? Porque não é o foco do meu negócio. Eu não tô aqui, eu não sou cientista política, nem vocês, tá? Então, assim, cuidado. Não é que você não pode ter uma opinião, não é que você não pode botar opiniões nas suas redes sociais, você tem que ser uma pessoa completamente política, não é nada disso. Mas cuidado com qual colmeia de abelha você vai cutucar, literalmente, e quanto isso realmente vai ser relevante pro seu negócio, tá? Quanto que isso realmente tem a ver com o seu consultório e a sua especialidade. Hoje, não tem a ver com a minha especialidade eu ficar falando aqui sobre política. Tem nada a ver. Hoje, né, se a gente tem, por outro lado, uma pessoa que é ginecologista e ela falando de legislação que mudou alguma coisa, ou aborto no Brasil, tudo bem, aí pode ter a ver, porque, né, ela trabalha nessa área. Mas você, que não tem nada a ver, tá, a sua área, eu vou te implorar agora que colocar minhas mãozinhas juntinhas, rezar, que não tem nada a ver com o tal assunto polêmico, não fala sobre ele, tá? Isso vai te prejudicar na captação de paciente high ticket. Não existe isso. Todos os pacientes high ticket são de um político, são de um partido político, acreditam nisso, ou são de uma religião. Não existe isso. Isso sempre vai ser polêmico. Tem gente com opiniões fortes de todos os lados, tá? Então não mexe nessa colmeia de abelha, né?
não vai lá e cutuca as abelhas, pelo amor de Deus. Isso online não tá te ajudando, isso não é uma forma, quando eu falo em posicionamento aqui, isso não é uma forma positiva de posicionamento. E quando eu falo que você tem que monitorar essa presença online e ter, né, um posicionamento, é em relação ao quê, tá? Principalmente ao seu negócio e as coisas que são suas crenças na sua área de saúde. Então, vamos dizer, inventaram um novo, vamos dizer que você é dermato, sei lá, e inventaram um novo, tô citando um exemplo que eu fiz como paciente, né? Criolipólise, CoolSculpting, eu nunca sei a diferença entre um e outro, mas criaram aí um novo aparelho de criolipólise e CoolSculpting, mas você sabe, tá? Você como dermato fala, no meu consultório não vai ter esse aparelho, porque esse aparelho dá muito problema. Muitas pessoas, né, das pacientes têm um efeito colateral. Eu não quero fazer, esse é seu posicionamento. Esse é um posicionamento que eu incentivo. Não importa que várias outras façam, você não vai perder mercado. Você não vai, por quê? Você vai mostrar que você tem personalidade, que você poderia estar vendendo algo e que você não vai vender porque você acredita que aquilo ali não é a solução para lidar com aquele problema. E se tem outras que acreditam, tudo bem. Tem nutricionista que acredita na dieta da low carb, tem nutricionista que odeia a dieta da low carb, não acredita. E prega uma dieta lá do self-beat. Então, esse tipo de posicionamento que é referente ao seu negócio, tá? A sua área de atuação, perfeito, tá? Você como profissional, perfeito, vai fundo. E, aliás, eu dei esse exemplo aqui agora porque eu sou uma paciente de criolipólise que tive um efeito colateral horrível. Horrível, foi péssimo pra mim. Eu fiquei com uma marca que sempre, eu nem sabia que tinha um seguro que cobria, que podia fazer lipoaspiração e tirar. Eu vou ter que fazer, né, agora, anos depois. Mas na época eu gostava tanto da dona da clínica lá no Rio, de estética, nem existe mais a clínica de estética dela, que eu não quis processar, fazer nada, não sei o que, enfim. E eu não fiz nada na época, então eu já poderia ter, né, resolvido esse problema aqui, porque a própria máquina paga. Mas enfim, você pode não dar essa sorte de ter uma paciente como eu que não arrumou a confusão e falou, olha aqui, eu tô com um negócio no corpo, né? É bem difícil até você ter essa sorte. Então, toma cuidado, tá? Com esses posicionamentos e com essa sua postura online. A sua conta hoje no Instagram funciona como um LinkedIn. O Instagram virou um LinkedIn. A gente não entra lá. No LinkedIn todo mundo é CEO, bem-sucedido, dono de alguma coisa, entendeu? A gente não entra lá no LinkedIn. A gente quer ver quem a pessoa realmente é. Quando a gente quer ver quem a pessoa realmente é aonde que a gente entra? Na conta dela do Instagram. Então, sim, comportamentos seus da sua vida pessoal e coisas que você não faria na frente de um paciente ou de uma paciente, você coloca no seu Instagram, você coloca, sei lá, se você tem aquela outra rede social das dancinhas, né, ou outras redes sociais de YouTube, etc., você coloca lá e isso te prejudica, isso atinge um número de pessoas muito grande, tá? Então, outro exemplo, para ficar bem claro, de que adianta você ser um médico super respeitado na sua cidade, conheço vários casos assim, aquele cara que estudou na melhor especialização, mais difícil de entrar, que você sabe que sempre foi gênio, não sei o que, assim, várias amigas suas já foram, mas aí você vai no casamento no final de semana, ele tá caindo, sendo arrastado, bêbado, pelo canto, indo embora, e vomitou no meio da festa, sei lá, uma coisa assim. De que adianta? Tudo que ele fez, a vida inteira, toda a especialização dele, tudo que ele tem de fama profissional boa, naquele momento a pessoa pensa, caramba, ele operou minha amiga sábado de manhã, e se ele me operasse hoje? Não vou nele? Estão entendendo o que eu tô falando, a importância disso? E as pessoas não falam isso pra vocês, tá? Posicionamentos também como piadas que afetam diretamente o seu público-alvo, né? Eu já vi gente fazendo piadas referentes, sei lá, a blogueira, referente a mulher, a dona de casa, esse é seu público-alvo. Você não pode brincar, principalmente se você trabalhar na área da estética, você não pode falar nada que pode ser minimamente ofensivo para blogueira. Se uma blogueira vai no seu consultório, você opera ela ou faz, né, alguma coisa estética nela, ela tem o poder de lotar sua agenda por um ano, dependendo da blogueira. Você não pode mexer nessa colmeia de abelha. Gente, eu não tô falando direito, né? Enfim, você não pode cutucar essas abelhas, entendeu? Então, se preocupe muito e monitore a sua presença online, tá? O que mais para atrair? Seja diferenciado ou diferenciada na maneira que você responde. Hoje todo mundo faz do mesmo, que é o quê?
eu mandei lá uma mensagem ou comentei alguma coisa no perfil de uma nutricionista, de uma médica, de uma dentista, ninguém nem respondeu meu comentário, ou é um coraçãozinho, ou uma coisa genérica, ninguém nem fala comigo no direct. Seja diferente, manda um áudio, manda um vídeo, seja mais pessoal com os pacientes. Outras áreas não podem fazer isso, não vai ter o mesmo efeito, mas vocês são profissionais da saúde, que a gente vê como Zeus, isso vai ter um peso muito maior. Você fala, caramba, ele é diferente, ela é diferente, olha como é que ela me respondeu, ninguém me responde assim, tá? Então, assim, essa parte também é muito importante. Então, eu posso falar aqui de vários, né, temas, desde você saber fazer a jornada do paciente high ticket de modo bem feito, treinar seu time, cara, milhões de coisas, tá? Milhões. Tem muitas coisas que vocês podem fazer para atrair paciente high ticket. Inclusive, incentivo muito que vocês entrem lá e me acompanhem no meu canal no YouTube, porque eu tenho vídeos extensos sobre isso e é a maior questão de vocês aqui. Vocês me mandam toda hora como é que eu atraio paciente high ticket, etc. Então, aproveito e indico para vocês verem esses vídeos que tem lá no YouTube especialmente para você, tá? Mas agora eu vou encerrar essa live com o marshmallow no final e eu vou dar uma estratégia para você já implementar para você começar a atrair cada vez mais pacientes high ticket, tá? Essa estratégia hoje é especial para quem já tem paciente, não é para quem tá começando, tá? Mas é uma coisa que eu quero convidar você a pensar. Vocês todo dia me mandam mensagem aqui do quanto que vocês querem ser mais recomendado por outros pacientes, como vocês querem atrair pacientes, vocês fazem anúncio, não conseguem, vocês vão e fazem um bando, né, de posts nas suas redes sociais, vocês perdem tempo, dinheiro, vocês estão dando muito ponto, com ponto de faca, né, no ponto de faca, com essas estratégias que não estão funcionando. Mas vocês não pensam no básico, que é o quê? Você quer ser recomendado, mas você recomenda as pessoas? Você recomenda? Quantas você recomendou advogado? Quantas você recomendou outro profissional de saúde? Quantas você recomendou sua vendedora? Começa a ter a postura contrária, tá? De recomendar tudo para todo mundo que você conhece. Então, por exemplo, você tem uma vendedora lá numa loja que você sempre vai. Fala para suas amigas, caramba, eu fui lá na promoção da loja tal, comprei com a fulana, tem que comprar com ela, a melhor vendedora. Começa a recomendar todo mundo que te atende. Você vai ficar chocado e chocada do quanto isso vem de volta, né, de recomendação para você. É um jeito que é de graça, você pode implementar agora e que dá, assim, um resultado extremo, porque as pessoas entram, né, pelo gatilho da reciprocidade, elas querem ser educadas com você como você foi educada com elas. Então, antes de você demandar e você querer, né, que eles te deem esse lado, a recomendação, e que, né, fidelize e venha mais paciente cair no seu colo, faça por eles antes. Vai ser muito mais poderoso, inclusive, essa recomendação, porque ela vai vir através de uma retribuição, tá? Então, esse é o marshmallow, né? O takeaway de hoje, o primeiro passo para você já implementar e atrair esses pacientes high ticket para mais. Tem várias estratégias. De novo, segue lá meu YouTube, devora. Se você é novo aqui no meu canal, se você é a primeira vez que está ouvindo esse, ou em formato de podcast, ou em formato de live, você tem um dever de casa para fazer e você consegue fazer e você é super comprometido e sério, porque você é profissional de saúde, já não são normais, se entraram nessas faculdades e cuidam da nossa saúde. E seu dever de casa devora meus destaques. Devora esses vídeos, os vídeos são curtos que estão aqui, todos não tem um minuto de, ai meu Deus, tá sol, tá frio, eu vou levar minha cachorra na praia. Tem um minuto de enrolação, é tudo estratégia para você implementar agora e já começar essa jornada para dobrar o seu faturamento, tá? E aproveitando para dar uma palhinha aqui, deixar vocês um pouco curiosos, eu tô formando um evento aqui novo, grande, tá? Vai ser um evento maior do que eu fiz das últimas vezes, não vai ser uma imersão, vai durar uma semana, a gente tá aqui desenhando tudo, eu tô super animada, vai ser uma loucura que vai ser entre uma viagem e outra, vai ser em agosto, então ainda falta, né, bastante tempo, nem poderia estar falando sobre isso aqui, mas só pra quem tá aqui já tô contando, dando essa antecipada, que eu consegui, a gente vai fazer, tá? E daqui a pouco eu vou dar mais informações pra vocês sobre essa semana de dobrar o faturamento do seu consultório, onde você vai ter, enfim, muitas estratégias pra você também já aplicar agora e ver esse resultado, tá bom? Vejo vocês semana que vem na próxima live, próximo podcast. Beijo!